Alô? Opa, pessoal da Salvat, tudo certo? Então, eu sou o Vinícius, eu consumo regularmente as edições que vocês lançam nas bancas. Eu queria tirar uma dúvida, com essa expansão da coleção, mais ou menos como é que vai ser a metragem da lombada? É que eu tô aqui na internet, tô comprando uma estante, tá, juntando as duas coleções dá 20 metros, tá, 20 metros distante, tá. Não, beleza, eu vou aproveitar e comprar um quarto novo junto aqui, só um pouquinho. Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen. E aí pessoal, tudo certo? Sim, está confirmado. A coleção de graphic novels da Salvat vai ser estendida, né? A gente tinha 60 volumes dessa coleção aqui de capa preta, agora teremos 120. E junto com a coleção, né, junto com a numeração, a gente vai ter uma extensão da lombada do Gabriele Del Otto. Cara, isso é preocupante, assim, porque vamos parar pra pensar. Se 60 encadernados já dá uma lombada gigantesca, cara, imagina 120. Tipo, é fisicamente impossível tu dispor todos numa só estante, né? De certa forma, essa notícia da expansão não é uma coisa assim tão surpreendente, né? Porque em vários países onde está sendo publicada essa coleção de graphic novels da Marvel, aconteceu a expansão, né? Eu acompanhei em alguns países, já tá lá pela edição 90 por aí. Em síntese, o que a gente vai ter agora, né? A gente teve primeiro os 60 volumes, né, da coleção inicial, e a partir dos 60 a gente vai ter mais 20 com arcos contemporâneos e 40 com arcos clássicos, assim, da década de 60 em diante. Então, pra quem curte material clássico, essa expansão vai ser espetacular, né, cara? A maior parte da extensão vai ser de histórias clássicas. Ah, Vinícius, mas vale a pena comprar essas histórias clássicas, cara? Não é tudo velho e desatualizado? Vamos por partes, assim, esses materiais clássicos lá do tempo do Stan Lee, do Jack Kirby, eles estão fora de contexto, sabe? Se tu lê com a cabeça dos dias de hoje, cara, eles são ridículos, tem histórias absurdas. Pegando, por exemplo, o Quarteto Fantástico, né, do Stan Lee, né? Eu tava lendo a coleção histórica da Panini, que ela lançou do Quarteto recentemente, e tem um dos arcos, o Doutor Destino, junto com o Namor, eles roubam o prédio do Quarteto, o edifício Baxter, cara. Eles colocam uma espécie de nave com um guindaste, assim, e puxam e levam o prédio pra lua, cara. É um negócio fora da realidade. Como é que vai tirar um prédio do chão? E depois eles colocam de volta e não dá nada, né, cara? Não, tudo bem, só saiu e voltou pro lugar. Também tem uma edição que eu li que é muito engraçada, cara. Acho que é lá pela edição 40 do Fantastic Four, quando surge o Pantera Negra. E aí eu sei que o quarteto está em conflito com ele, né, lá em Wakanda. De repente o Pantera engana o Coisa de um jeito muito ridículo, cara. Ele coloca uma poça d'água no chão, tá? Aí o Coisa tá passando, ele, vou beber essa água. Aí ele bebe, é uma água envenenada. Tipo, cara, olha isso, sabe? Então tu não pode ler isso com a cabeça do tempo atual, sabe? Não tem como. Porque, cara, era uma época, por exemplo, que a gente tinha o Comic Code Authority, que tirava a liberdade dos escritores, várias coisas eles não podiam colocar no gibi. Também tem o fato de que a sociedade americana mudou desde então, sabe? Não tem nada a ver com aquele tempo. Tu não pode comparar, por exemplo, com o Quarteto Fantástico do Mark Waid. Não faz sentido, sabe? É outro momento. Então eu encaro esses materiais mais clássicos, cara, como um registro histórico, sabe? É como, sei lá, tu quer conhecer sobre cinema, mas tu não quer ver o Corpo que Cai ou Psicose, sei lá, Três Homens em Conflito. Não, cara, tu tem que ler também os clássicos. Eu leio muitos materiais assim, muito por conta do canal, né? Às vezes tem um quadrinho que, traz uma referência da edição tal do Homem-Aranha lá, do Stan Lee. Aí eu procuro ler, né? Até pra produzir um comentário mais assim, mais contextualizado e tudo. E eu vou comentar o seguinte: tem alguns que realmente é chato, cara, é cansativo, é cheio de texto, sabe, são histórias bobas, feitas pra criança mesmo, sabe, mas tem outras que eu acabo me divertindo. Por exemplo, as histórias do Homem-Aranha, cara, são todas ótimas, assim, enfim, eu não vou ficar anos aqui, mas eu acho que vale a pena ler os quadrinhos clássicos se tu quer conhecer mais sobre quadrinhos, assim, resumindo, né, na minha opinião. E tem alguns que são legais, assim, sabe. Mas vamos lá, eu fiz uma colinha aqui, tá, eu separei, marquei mais ou menos as edições que vão sair nessa nova lista, né. Basicamente a minha fonte de pesquisa foi a Wikipedia, né, tem ali uma lista de todos os materiais que foram publicados no resto do mundo, né. Aí eu peguei os que mais me chamaram a atenção e coloquei nessa listinha. Eu acho que é legal ressaltar o seguinte, assim, na parte dos materiais clássicos, se tu for comparar com publicações recentes, por exemplo, da Panini, tem sempre uma pequena diferença, assim, a maioria das edições que vão sair nessa nova coleção da Salvat, elas são um pouco maiores do que as da Panini, tem sempre uma ou duas edições a mais, em média, sabe? Então pra quem curte materiais clássicos, vale a pena comprar essa coleção, sabe? E se livrar, por exemplo, das edições da Panini.
Embora eu sinceramente não tenha pretensão de ter todos os materiais já publicados pela Marvel, sabe? Eu não vou me desfazer das edições que eu já tenho. Se, por exemplo, sair no encadernado da Salvat as mesmas edições que na Panini, do mesmo arco, mas com uma a mais, eu não vou comprar o da Salvat, sabe? Eu vou ficar com o da Panini, que tem a parte principal, sabe? Imagina, cara, sério, se eu for colocar mais quadrinho aqui pra dentro de casa, cara, eu vou ter que, sei lá, eu vou ter que mandar minha mãe embora. Ó, mãe, lamento, tu tá sobrando, tá? Tô precisando colocar mais quadrinho aqui dentro, tá? Um abração. Bom, vamos começar com os materiais clássicos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Temos inicialmente o Demolidor do Frank Miller. Na verdade, essa nova coleção da Salvat vai publicar a fase que o Frank Miller apenas desenhava, quando Roger Mackenzie escrevia. Então não é uma... Cara, eu não vi muito sentido nisso, sabe? Pra que republicar a fase do Mackenzie se logo depois entra o Miller com a Elektra e tudo mais? Seria mais interessante que eles publicassem, por exemplo, sei lá, só os arcos da Elektra, que até teve uma publicação da Abril há um bom tempo. Então é uma parte que eu não vou pegar, até porque tem aqui no encadernado que a Panini lançou recentemente, né? Do Demolidor do Frank Miller com o Klaus Janson. Outro que eles vão republicar é a Guerra Chris Cru, que a própria Panini já tinha publicado em 2 encadernados, né, na coleção histórica e nos maiores clássicos dos Vingadores. Assim, é um dos arcos mais famosos dos Vingadores e tudo mais. Mas é uma história que me chamou muita atenção, assim, quando eu li. Eu não achei nada tão incrível. Na verdade, tem um Deus Ex Machina absurdo no final, cara. Foi divertidinho de ler, assim, pra conhecer esse contexto do Rick Jones aqui, do Capitão Marvel. Mas não é uma coisa assim que eu diria, nossa, que fantástico. E nesse caso vale a pena ficar com a edição da Panini, que tem exatamente o mesmo conteúdo que a edição da Salvat, né, que a Salvat vai lançar. Eu separei aqui também 3 materiais que eu não tenho e que eu tenho muita vontade de ler, então eu tô muito feliz que vão sair nessa coleção. Primeiro, o Howard do Pato, eles vão lançar um compilado, desde lá da primeira aparição dele, até uma boa parte do run do Steve Gerber, que me interessa muito. Assim, o Howard do Pato é um personagem que marcou época nos anos 70 da Marvel, fez um sucesso absurdo e era muito utilizado para satirizar a parte interna da editora, assim, sabe? Parece interessante. Também vão lançar Nick Fury, agente da S.H.I.E.L.D., do Jim Steranko, lá de 1968, cara, eu tô muito feliz que eu vou poder ler isso, é uma coisa que eu quase importei num tempo lá na Cultura. Também o Doutor Estranho, Strange Tales, do Steve Ditko, isso me deixa muito feliz também, porque é um material clássico. Eu sempre quis ler isso aqui, cara, que felicidade. Eu tava lendo o livro da História Secreta da Marvel, né, então eu passava por muitas dessas edições e ficava, cara, preciso ler isso, sabe, pô, enfim... Podemos comemorar. Eles também vão lançar uns materiais bem interessantes do Homem-Aranha, né? A gente tem a morte dos Stacy, né, que a Panini já tinha lançado aqui nessas 2 edições. Essa é uma história que eu curti demais, cara, assim, mesmo sendo mais antiga e tudo mais, né, datada, mas, cara, eu curti muito, assim, vale a pena dar uma lida nisso. Eles também vão lançar pela 10ª vez no Brasil, Homem-Aranha Nunca Mais, que é a edição número 50 de Amazing Spider-Man. Até essa edição teve uma referência que eles colocaram lá no Homem-Aranha de Sam Raimi, então é bacana, cara, se tu nunca leu é legal de ler. Eles vão lançar também a primeira aparição do Ultron, que também a Panini já tinha publicado, né? Se eu não me engano vem junto a história, aquela clássica do Visão, né? O Androids Também Choram. E também vão relançar a trilogia Galactus, que vale a pena dar uma lida, cara. É uma história que marcou a época e tudo mais, né? Só que a edição da Salvat vem com alguns issues americanos a mais. Se eu não me engano vai da 44 até 50 e a trilogia Galactus vai só da 48 até 50. Então vem um pouquinho de material a mais, embora não tenha exatamente a ver com a saga. Eles também vão republicar os X-Men no New Adam, só que vão ser em 2 volumes e vai ter bem mais edições do que essa edição aqui da Panini. Curiosidade, se tu não sabe, foi a partir dessa fase aqui que os X-Men entraram em uma fase de republicações, né? Acho que, se não me engano, lá do número 67 até os 100 e poucos, 90 e poucos, não, 90 e poucos, 90 e poucos, eles só estavam reimprimindo arcos do tempo lá que o Stan Lee escrevia. E a partir daí veio o Giant Size X-Men, né, e toda aquela reformulação que a gente viu acontecer. Outros 2 materiais que estão na lista são a saga de Korvac, que é uma saga clássica dos Vingadores, que saiu nesse formatinho aqui simpático da Abril, e a morte do Capitão Marvel, assim, que foi algo que marcou a época. Eu tenho nessa edição aqui da Graphic Novel, mas a edição da Salvat vai se dividir em 2 e vai ter muito mais edições, né? Vamos explorar muito mais isso, o que aconteceu basicamente antes da morte dele. Bom, passamos aqui da fase clássica, né? Esses são os que mais me chamaram a atenção da lista. Agora vamos à parte dos arcos mais contemporâneos. E a primeira edição dessa extensão da coleção da Salvat vai ser Vingadores Primordiais, que a Panini já tinha lançado aqui no Avante Vingadores.
É uma historinha legal, assim, que mostra basicamente como o Thor, o Homem de Ferro e o Capitão América voltaram a ser amigos, né, durante o começo da Era Heróica. É legal que fecha um ciclo, vamos dizer assim, na fase do Bendis nos Vingadores. Inclusive é escrito pelo próprio Bendis e desenhado pelo Alan Davis. É legalzinho, nada incrível nem nada. Eles vão lançar também Batalha das Cicatrizes, que a Panini também já tinha lançado aqui no Avante Vingadores. Basicamente, a ideia dessa história é mostrar a transição entre o Nick Fury clássico, né, o Nick Fury com cabelo grisalho, pro Nick Fury Samuel Jackson, né, que é o da nova geração. Essa, com certeza, cara, tá no top 10 das piores ideias da história da Marvel, cara. Os caras basicamente aposentaram o Nick Fury clássico pra colocar um igual do cinema, cara. Não, os caras só podem estar de sacanagem, velho, só pode, não tem outra explicação. Também estão na lista alguns outros materiais que eu tenho aqui, que seria o Demolidor do Mark Waid, vai sair o primeiro arco, né. Cara, legal assim esse reconhecimento dessa fase mais atual, já saindo no encadernado numa grande coleção, com arcos clássicos. O Mark Waid merece, cara, porque esse Demolidor é muito bom. Também vão lançar o Cisma, uma saga razoavelmente recente dos X-Men, e não é nada tão incrível nem nada, mas, cara, é importante pra cronologia, sabe? E é legal, assim, não é uma perda de tempo. Também teremos a Cruzada das Crianças sendo republicada, que saiu aqui nessas edições especiais de encadernados da Panini. É uma história que eu já ouvi falar muito bem, muito premiada, mas até hoje eu não tive tempo de ler, cara. Mas dessa vez não passa. Assim que sair pela coleção eu já vou ler e procurar comentar. Também teremos republicações de algumas sagas da Marvel que não foram republicadas ainda pela Panini, né? Só saíram em minissérie. Que é o Fear Itself, né? Que é o próprio medo, a essência do medo. E Vingadores vs X-Men. Curiosidade, o Vingadores vs X-Men vai sair em 3 partes. Eles vão republicar, além só da minissérie principal, todas as batalhas, né, as lutas entre os heróis. Minha opinião, tá? Minha opinião. Cara, são mega sagas. O Fear Itself, na verdade, eu acho bem fraco, assim. O Vingadores X-Men, pra mim, é passável. Dá pra ler numa boa, assim, mas nada incrível. Também vai sair novamente os Vingadores Secretos, o primeiro arco lá, escrito pelo Ed Brubaker, que eu acho bem, mais ou menos, envolve Nick Fury. A equipe, a formação da equipe é muito mais legal do que ela em ação em si, pra mim, né? Pelo menos nesse primeiro arco, que na verdade foi o único que eu li. Mas os materiais que me chamaram bastante atenção foram Shadowland, que é uma saga do Demolidor, que saiu há alguns anos, e eles vão lançar 2 encadernados do Homem-Aranha Ultimate, que seria basicamente a morte do Peter Parker, da versão Ultimate, e o nascimento, né? O surgimento do Miles Morales. Então é muito legal isso, porque eu não li. Eu cheguei a ler acho que umas 40 edições mais ou menos de cada série do Ultimate Marvel. Então eu não cheguei na morte do Peter Parker, sabe? Na parte que eu li morreu... não vou falar, né? Porque pode ser um spoiler. E pra finalizar, finalmente, o que mais me chamou a atenção da lista, teremos Thanos Imperative, que é basicamente uma saga inédita no Brasil. Olha só que beleza. Seria uma continuidade dos Guardiões da Galáxia, do Dan Abnett e do Andy Lanning, que a Panini lançou um encadernadinho apenas. Seria mais ou menos lá pela edição 20, né? O encadernado da Panini terminou na edição 6 ou 7, e aí isso aconteceria lá pela 20. Então é uma boa. Pena que a Panini não publicou o resto. Bom, pessoal, é isso, tá? Essas são as edições que mais me chamaram a atenção, procurei passar algumas informações também, e eu tô muito feliz com essa expansão, por um simples motivo. Eu não vou precisar comprar tudo, cara, isso me deixa muito contente. Porque eu já não tava comprando tudo que saiu na coleção anterior, eu tava procurando tudo que eu podia pegar da Panini, eu ficava com as edições da Panini, sabe? Então nessa nova leva, cara, é bom que grande parte das coisas eu já tenho, então... que felicidade. Mas aí a gente para pra pensar, né, cara? Tem a coleção da Eagle Moss, tem a coleção de Star Wars, do Planeta do Agostini, tem a capa vermelha da coleção da Salvati. Então, a gente nunca vai se livrar dessas malditas coleções. Mas que nos deixam tão felizes e nos rendem boas leituras. Era isso, tá? E como é que tá a tua expectativa? Coloca aí na descrição do vídeo, né? Nos comentários, quais edições mais chamaram a atenção de vocês, o que vocês estão a fim de comprar. Eu já dei mais ou menos a minha lista, tá? Bota aí a tua. E aguardem programinha sobre lançamentos dessa nova coleção da Salvati, ou dessa extensão da coleção original da Salvati. Beleza? Tua companhia foi um prazer. Tchau. Não, como assim não dá pra fazer? Não, me explica o seguinte, o que tem de estranho em alguém ligar pra uma carpintaria pedindo uma estante de 15 metros de largura, cara? Normal, me ajuda, eu quero vai ficar linda a lombada, cara. Biblioteca? Não, eu não trabalho numa biblioteca, é em casa mesmo, uso doméstico, isso.